Muito boa tarde a todos. Queria apenas começar por dizer que a palestra de hoje é feita no âmbito de uma conferência, que é a Conferência Ibérica de Cosmologia, conhecida como Ibéricos. É a 15ª edição, mas a primeira que ocorreu online, totalmente online, devido naturalmente às condições de pandemia em que vivemos. É a primeira vez que é organizada pela Universidade de Coimbra, desta vez em conjunto com o Instituto Superior Técnico. Era suposto ter ocorrido fisicamente na Universidade de Coimbra, isso não foi possível, e por um lado temos pena, por outro lado foi também a edição em que mais pessoas se registaram nesta conferência. Foi um absoluto recorde também por estarmos online, e tem sido interessante ver, porque temos tido participantes de todo o lado do mundo. Complicado porque temos pessoas em diferentes fusos horários, quer nas Américas, quer nas Índias, mas tem sido bastante interessante ver a interação entre as pessoas. E queria também, é hábito já desta conferência, que ocorre anualmente, alternadamente em Portugal e em Espanha, e tem sido sempre algo, porque esta conferência se tem pautado, de ter uma palestra para o público em geral, para dar a conhecer aquilo que em particular os cientistas em Portugal e em Espanha têm feito nesta área da cosmologia, e eu queria agradecer ao professor Orfeu Bertolami ter acedido ao nosso convite de dar esta palestra hoje. E vou agradecer a presença de todos e passar a palavra ao professor Carlos Filhais. Muito obrigado. Muito bem. Bem-vindos todos os que vieram assistir a esta palestra. O Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, tem muito prazer em associar-se a este evento, e passo a apresentar o convidado deste encontro ibérico de cosmologia, que é também nosso convidado, Rómulo, e eu dou as boas-vindas ao Orfeu Bertolami nesta ocasião. Orfeu Bertolami é professor de Física na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e começou a sua carreira em São Paulo, no Brasil, de onde ele é natural. Licenciou-se em Física e fez um mestrado também em Física na Universidade de São Paulo e no Instituto de Física Teórica, e depois teve um percurso internacional. Esteve no Reino Unido, fez estudos primeiro em Oxford e depois fez o doutoramento em Física Teórica na Universidade primeiro em Cambridge, suponho eu, e depois o doutoramento em Física Teórica na Universidade de Oxford, certo, Orfeu? Uhum. Lembro que Cambridge é o sítio de Isaac Newton e do Stephen Hawking, de quem ele foi aluno, e o Oxford é o sítio do Roger Penrose, que é o Prémio Nobel de Física do ano passado, que ele também conhece, certo? Porque quem passa por ali não pode deixar de conhecer esse nome grande da física matemática. E continuando o seu percurso internacional, esteve em Heidelberg, na Alemanha, esteve no CERN, em Genebra, esteve em Turim, no Instituto Nacional de Física Nuclear Italiano, esteve na Universidade de Nova Iorque, em Portugal, que é uma espécie de segunda pátria para o Orfeu. Ele foi professor vários anos no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, agora, e que é co-organizador deste encontro ibérico com a Universidade de Coimbra, e desde o início há mais de 10 anos, desde o início da primeira década deste século, ele então está na Universidade do Porto, onde tem continuado o seu trabalho. Esteve 6 anos à frente do Departamento de Física. De facto, o seu trabalho centra-se no tema desta conferência. Ele tem cerca de 300 artigos sobre os temas de cosmologia, física fundamental, do espaço e tempo, grandes problemas como os da matéria escura e da energia escura. Até tem artigos, estamos há pouco a comentar, sobre propulsão espacial, e, portanto, é um físico com larga experiência, amplamente reconhecido em todo o mundo. Ele
foi premiado, por exemplo, teve um prémio da Gravity Research Foundation dos Estados Unidos, teve um prémio em português da União Latina de Ciência, teve o prémio Universidade Técnica de Lisboa Santander e foi Outstanding Referee da American Physical Society. Last but not least, o Orfeu é também um grande divulgador científico, como terão a oportunidade de ver. Ele já esteve até presente no Roma, onde mostrou ao vivo, antes da pandemia, os seus dotes de comunicador, e tem feito muitas atividades do âmbito daquela que ele vai fazer agora. Para nós, fala para toda a gente sobre coisas como o bóson Higgs, o Big Bang, enfim, mais do que isso, mais do que a origem do mundo, a origem da vida. Ele sabe cozer estas coisas muito bem. Tem até um livro chamado O Livro das Escolhas Cósmicas, que eu recomendo, foi publicado na Gradiva em 2006, e ele deu-me a honra de escrever o prefácio desse livro. Um livro que não está de maneira nenhuma desatualizado, porque os livros, quando são bem pensados e escritos, não se desatualizam, apesar de, enfim, de tratar de assuntos nos quais tem havido, digamos, um grande desenvolvimento, eu direi um desenvolvimento acelerado. O universo está acelerado e o nosso conhecimento sobre o universo também está acelerado, como mostram, digamos, os últimos prémios Nobel da Física sobre ondas gravitacionais, a última sobre o buraco negro que ocupa o centro da nossa galáxia. O Orfeu, isso é menos conhecido, não aparece no currículo dele, mas eu acho que posso dizer, é também uma pessoa que é amante da literatura, tem obras nessa área, de poesia e de romance, e, portanto, mostra, é o exemplo das duas culturas. Conhecem todos aquela conferência, já todos ouviram falar da famosa Conferência das Duas Culturas, em 1959, em Cambridge. Se não erro, foi o ano de nascimento, estava o Orfeu a nascer e estava o C.P. Snow a fazer a tese a apresentar a Conferência das Duas Culturas. Enfim, fala-se muito do problema da oposição entre ciência e tecnologia por um lado, artes e humanidades por outro, mas o Orfeu Bertolami tem a grande arte, vamos chamar-lhe assim, também ciência, de certo modo, de conseguir juntar as duas qualidades e, portanto, é alguém, como vão ver, que consegue fazer um discurso para todos, usando até instrumentos e meios, digamos, das artes e da literatura, para nos, enfim, fazer entrar nestes reinos misteriosos do início do universo que hoje habitamos. Obrigado, Orfeu, a palavra é tua. Obrigado. Eu vou lançar o meu ecrã. Muito obrigado pelo convite. É para mim, naturalmente, um grande prazer e uma grande honra. Gostava de agradecer aos organizadores dos Encontros Ibéricos, já na 15ª edição. Muito particularmente gostava de agradecer ao João Rosa, um antigo estudante, um colaborador, um colega, um amigo, e, na minha opinião, um dos mais brilhantes jovens investigadores em ação em Portugal. Portanto, agradeço muito particularmente o convite, também o convite do Alexandre, para vos falar, e, obviamente, a generosíssima, mais que generosa, apresentação do Carlos. E, portanto, hoje vamos tentar dar algumas ideias sobre essa dinâmica ciência do universo. Essa comunidade começou de forma muito modesta, no início do século XX. Aqueles interessados na gênese dessa comunidade, eu recomendo esse artigo que eu escrevi em 2006, A Cosmologia em Portugal, os primeiros 20 anos, encontrarão elementos e muitos nomes que estão hoje no ativo no país. Mas vou imediatamente ao assunto da nossa discussão e eu começo com a mais trivial de todas as observações. Os nossos ancestrais, desde tempos imemoriais, fazem essa observação, e a observação é que a noite é escura. Isso parece uma banalidade, mas se nós perguntarmos por que a noite é escura, obviamente, se pensarmos um bocadinho, é porque o fluxo de energia de todas as estrelas é menor do que o fluxo de energia do Sol.
Mas se formos tentar entender a verdadeira razão por trás disso, isso levou a alguns astrónomos, por exemplo, Edmond Halley, contemporâneo de Newton, o astrônomo francês Jesus, e mais tarde o astrônomo alemão Obert, a questão, será que é verdadeiramente trivial que a noite é escura? Portanto, o raciocínio segue as seguintes linhas. A quantidade de energia que nos chega cai com 1 sobre a distância ao quadrado. O número de estrelas cresce com o volume, portanto, com a distância ao cubo. Se eu tomar o produto e integrar sobre um volume suficientemente grande, eu tenho um número potencialmente infinito. Portanto, o fato de a noite ser escura, na verdade, é um paradoxo. Portanto, esse é o famoso paradoxo de Hilbert. Claro, quando vamos tentar encontrar a razão para esse fato, e isso que é desconcertante nesse tipo de problemas, é que, de fato, precisamos de uma resposta cosmológica. A noite é escura, portanto, sim, o universo não é espacialmente infinito, as estrelas não estão uniformemente distribuídas, elas não são eternas, portanto, qualquer que seja a resposta envolve algum raciocínio cosmológico, e este é típico dessa ciência do universo como um todo. Mas vamos voltar a uma discussão que é talvez mais seminal e a origem da que chamamos a cosmologia moderna. É esse frenético mês de novembro de 1915, quando Einstein submeteu 4 comunicações à Academia Prussiana de Ciências, a última das quais contém as equações de campo, do campo gravitacional. Na verdade, é uma equação de evolução do espaço-tempo. Essa é, de fato, uma equação absolutamente notável, completamente covariante, ela não depende do sistema de coordenadas, posso usá-la em qualquer lugar do universo, e o que ela basicamente diz é que a energia curva o espaço-tempo e condiciona como a matéria se comporta. Esse é um feito absolutamente notável, cristaliza uma década de ciência desenvolvida por Einstein, mas mesmo por os padrões de Einstein foi extraordinário, porque se nós lembrarmos do Annus Mirabilis, naquele ano extraordinário, ele escreveu 4 artigos, um dos quais deu o Prêmio Nobel décadas depois, mas em novembro ele escreveu 4 artigos, portanto, ele produziu tanto quanto produziu talvez no Annus Mirabilis. E, de fato, o que aconteceu de seguida foi, ele continuou naquele ritmo frenético. Em 1916 ele escreveu cerca de 10 artigos e um livro, e em 1917 caiu doente, obviamente, não havia outra hipótese, ok? E 1917 foi um ano muito mais, digamos, normal, um ano no qual ele passou a maior parte do tempo na cama, ok? E um dos artigos que escreveu é um artigo seminal, mas antes de lá chegarmos, vamos ver um bocadinho o que o Einstein está a nos dizer. Ele está literalmente a substituir a conhecida lei de Newton, que diz que essa força central, essa força gravitacional, dá origem a órbitas, a curvas cônicas, mas o que ele está a dizer é que não, eu não preciso de forças, eu vou introduzir energia, essa energia vai curvar o espaço-tempo, essa curvatura pode ser medida, pode ser testada pela matéria, mas o fato é que a partir dessa curvatura as partículas vão seguir o caminho mais curto nesse espaço-tempo curvo, e, portanto, o que eu tenho que entender é essa relação entre a energia e a curvatura, e o que faz essa equação é precisamente relacionar univocamente uma distribuição de energia com uma certa curvatura. Vejam que essa equação é extraordinariamente complexa. São 10 equações a derivadas parciais, acopladas, não lineares. Portanto, o problema, na sua magnitude máxima, é de fato de uma enorme complexidade. Mas o problema cosmológico é um bocadinho mais simples. E é sobre esse problema que ele meditou muito profundamente em 1917. Surge este trabalho seminal e extraordinariamente fecundo, e sobre este trabalho eu poderia dizer que desculpe, ele é magistralmente fecundo,
mas se pensarmos um bocadinho, ele também pode ser visto como monumentalmente falhado. Neste artigo, Einstein conclui que se não fosse introduzido nada de novo, o universo, na verdade, nunca podia ser estático, o universo evoluía. Bem, ele fica muitíssimo desagradado com essa situação, porque ele segue à letra o que lhes diziam os astrônomos. Os astrônomos diziam: a posição das estrelas é fixa no céu. Consequentemente, não havia razão alguma para alterar esse fato observacional. Muitos dizem que havia um preconceito filosófico. Não, tomar literalmente o que lhe diziam os astrônomos. Tal de modo a evitar que o universo evoluísse, o que seria uma conclusão absolutamente extraordinária, que o universo evolui através de argumentos puramente teóricos, ele modifica as equações de campo, introduz a famosa constante cosmológica e coloca o universo numa posição muito, muito instável, mas nessa situação o universo podia ser precariamente estático. Muito bem, essa é uma solução algo infeliz, porque, como todos sabem, uma década depois, o astrônomo norte-americano Edwin Hubble demonstrou que o universo estava em expansão. Ele observou estrelas variáveis no seio de galáxias distantes e concluiu que essas galáxias estavam a se afastar de nós, na razão direta da distância que se encontravam, e uma lei que é literalmente velocidade de recessão é proporcional à distância, é uma lei linear, e se por um lado eu tenho velocidade e por outro eu tenho distância, então a constante de proporcionalidade tem o inverso do tempo. Eu podia usar, por exemplo, segundo a menos 1, isso é Hertz, eu podia dizer um número, e o número dessa constante é 2,25 10 levantado a menos 18 Hertz. Isso acho que não seria muito interessante, pelo menos para os astrônomos. Os astrônomos são mais perspicazes, eles multiplicam por uma distância, dividem por outra distância e obtêm um número que é muito interessante. É um número que essa constante é da ordem de 70 km por segundo por megaparsec. Ou seja, se uma galáxia está a 1 milhão de parsecs de nós, um parsec é 3,26 anos-luz, então ela está a se afastar a 70 km por segundo, é o que diz esse número. Portanto, esse número, na verdade, a radiação cósmica de fundo diz-nos que esse número é ligeiramente menor, mas é dessa ordem. Portanto, esse é um número a reter. Portanto, essa é uma descoberta fundamental que diz-nos que o universo não é estático, o universo está em evolução. Bom, e a partir daí, os cosmólogos começaram a desenhar modelos do universo. Em particular, consideram inclusivamente a constante cosmológica. Na verdade, a constante cosmológica, como eu disse, só mantém o universo estático numa situação muito, muito especial, muito precária, mas rapidamente percebeu-se que era possível pensar noutros universos, e o primeiro a fazê-lo de uma forma moderna foi o engenheiro matemático Friedman, em 1922, quando escreve essa equação, que esse A é o fator de escala, é o que dá a grandeza do universo. Esse universo agora é uma porção quadridimensional. Eu tenho um eixo que é o tempo, e quando eu corto perpendicularmente, eu tenho superfícies três-dimensionais que podem ser positivamente, tem curvatura positiva com uma esfera, ou uma curvatura negativa com uma célula de cavalo, ou podem ser planos. Portanto, essas são as três geometrias possíveis, e essa equação, na verdade, corresponde a componente 00 da equação de Einstein, é a integral de movimento de uma equação que corresponde às outras três componentes. Essa sim, uma equação de evolução, que é a chamada equação de Rayleigh-Chudori. Veja que essa equação de Rayleigh-Chudori, esse A dois pontos é a aceleração, e essa aceleração, veja, é proporcional à constante cosmológica, mas é menos a pressão e a densidade de energia da matéria. Portanto, se a pressão for positiva e a energia for positiva, veja que o universo vai expandir de forma desacelerada. Portanto, acelerar ou não é
é uma razão entre essas duas, é uma competição entre a constante cosmológica e a pressão ser positiva ou negativa, a densidade de energia sendo sempre positiva. Portanto, essa é uma discussão que faremos mais tarde, quando discutirmos a questão da energia escura. Muito bem, portanto, desde 1922 temos este modelo do universo e, portanto, a discussão é o que colocamos para a matéria do universo. Muito bem, vale a pena tentarmos entender como é que Hubble chegou àquela extraordinária descoberta. Eu vou mostrar absolutamente todos os slides. Bom, primeiro ele observou galáxias individualmente, mas localizou nessas galáxias estrelas variáveis. Essas estrelas variáveis são chamadas cefeidos. Elas foram descobertas primeiramente nas nuvens de Magalhães, estavam todas na mesma distância, essencialmente a mesma distância de nós, mas foi observado que as mais brilhantes tinham um período de variação da sua luminosidade proporcional à sua luminosidade. Portanto, há uma relação direta entre período e luminosidade. Portanto, Hubble percebeu que essa era uma estratégia muito interessante, identificar uma estrela cefeida, ver qual é o seu período de variação em termos da sua luminosidade. Quanto maior o período, maior a luminosidade. Sabendo a luminosidade, ou seja, a quantidade de energia emitida, eu meço quanta energia chega no meu telescópio e calculo a distância. Essa energia, obviamente, é essa energia emitida dividida pela superfície que tem como centro a estrela. Portanto, eu divido por 4π a distância ao quadrado, medindo o fluxo, sabendo a luminosidade, eu determino a distância. E, portanto, eu já sei a distância. Isso é extremamente importante em astronomia, porque quando eu olho num telescópio uma estrela, eu não vou ser capaz de dizer, não está escrito uma etiqueta, dizer essa estrela tem 120 watts, aquela tem 180 watts, aquela tem 1200. Não, eu tenho que adivinhar qual a quantidade de energia emitida, e eu não sei se essa quantidade é grande porque a estrela está próxima ou está afastada de nós. Portanto, determinar a distância em astronomia é fundamental. E vejam que eu só consigo fazê-lo se souber qual é a luminosidade intrínseca daquele objeto. Portanto, o que Hubble logrou fazer, através do trabalho de outros astrônomos, em particular de uma astrônoma chamada Henrietta Leavitt, foi, através da mensuração do período, determinar a luminosidade e, consequentemente, a distância. Outro pedaço de informação diz respeito ao desvio causado pelo efeito Doppler. Como as galáxias estão sistematicamente se afastar de nós, as linhas espectrais, como podemos ver aqui, essas linhas espectrais, essas linhas de absorção, quanto mais distante for o objeto, estão cada vez mais desfasadas para a região do vermelho. Isso é proporcional, essencialmente, à velocidade, no limite não relativístico. Eu escrevi aqui a expressão relativística, mas no limite não relativístico, isso é essencialmente o desvio do comprimento de onda relativamente àquele comprimento de onda típico num laboratório, é proporcional à velocidade dividido a velocidade da luz. Portanto, medindo o desvio para o vermelho, eu consigo determinar a velocidade. E se voltarmos no meu slide, certo? Eu consigo velocidade e distância. Portanto, efetuando sistematicamente este trabalho, o Hubble conseguiu cerca de 20 galáxias e por meio dessas 20 galáxias conseguiu determinar essa lei de proporcionalidade, que é absolutamente fundamental e um dos pilares da cosmologia moderna. Muito bem. Portanto, e é com base no fato de que o universo está em expansão e estar a crescer que nós, ao pensarmos e fazermos sentido das observações, assumimos que no passado o universo estava concentrado numa região muito menor e, portanto, podia ser mais quente, e um universo mais quente dá a hipótese de abrigar acontecimentos muitíssimo mais interessantes, como, por exemplo, aqueles que envolvem física nuclear, aqueles que envolvem física de altas energias e assim sucessivamente. Portanto, a generalização
das ideias de Hubble num contexto de um universo em expansão, agora olhando para o passado, permite-nos reconstruir a história do universo. Portanto, e nesse processo incorporamos o que é de mais sofisticado e moderno em termos de observação, ou usamos o Hubble Space Telescope. No futuro usaremos o sucessor do Hubble Space Telescope, James Webb Space Telescope, que provavelmente será lançado nos próximos anos, e assim sucessivamente. E é por meio, por exemplo, do Hubble Space Telescope, voltaremos a essa figura, consigo olhar para o universo, e essa fotografia é uma das mais marcantes de sempre, eu diria, porque é uma fotografia do universo há 10 mil milhões de anos. Nós vamos ver como é que essa fotografia, no contexto do qual essa fotografia surge. E, por exemplo, podemos focar nessa fotografia alguns pontos de interesse e vemos, por exemplo, coisas muitíssimo interessantes, aquele objeto indicado ali, aquela mancha vermelha, dificilmente pode ser identificada como uma galáxia, e na verdade ela não é uma galáxia, na verdade é uma protogaláxia. Essa protogaláxia, há 700 milhões de anos após o Big Bang, ou seja, é uma galáxia em formação. Portanto, isso significa, certo, que, como eu disse, na medida que vamos na direção do passado, olhamos para coisas cada vez mais distantes, isso dá-nos uma imagem de como foi o universo. Portanto, viajar no espaço a grandes distâncias, obviamente, como a velocidade da luz é finita, significa, literalmente, olharmos coisas de um passado remoto da história do universo. Muito bem, mas nós sabemos que o espectro eletromagnético tem muitos comprimentos de onda, desde os menores, que têm dimensões do núcleo atômico, que diz respeito aos raios gama, até ondas de rádio, de alguns quilómetros, e também sabemos que a radioastronomia desenvolveu-se consideravelmente depois da Segunda Guerra, e foi com base no estudo do espectro eletromagnético que esses dois senhores, em 1965, Penzias e Wilson, descobriram uma radiação cósmica de fundo na região de micro-ondas, que, na verdade, é uma relíquia do Big Bang. Portanto, eles observaram essa radiação, ou a observação é que essa radiação tinha menos de 270 graus Celsius, a 3 graus Kelvin, essencialmente. Hoje sabemos que é 2,73 Kelvin. E, subsequentemente, por meio de satélites que foram desenhados especialmente para estudar a radiação cósmica de fundo, foi possível identificar uma microestrutura. O que estamos vendo, esses dois mapas, a COBE e WMAP, são as flutuações de densidade. Essas cores artificiais, vermelhas e azuis, são regiões mais quentes e mais frias, mas na sexta casa decimal. Portanto, são flutuações extraordinariamente pequenas. E vejam que uma década depois, WMAP consegue ver aberturas angulares muito, muito menores. Portanto, mas a mesma, confirma-se que a radiação cósmica de fundo tem na sua sexta casa decimal essas flutuações de densidade. E a origem dessas flutuações de densidade também diz respeito a um acontecimento marcante na história do universo, nomeadamente o período inflacionário, que teve lugar logo depois do Big Bang. É possível decompor em modos de vibração, se vocês assim quiserem, essa radiação cósmica de fundo, e vejam que WMAP consegue desenhar esse espectro com grande precisão, até L igual a 600, 700, mas depois as barras de erro são consideravelmente grandes. Mas o instrumento seguinte, Planck, que foi lançado em 2009 e começou a funcionar em 2010, permite-nos obter mapas com uma grande limpeza e com grande precisão. E se, por exemplo, formos olhar para hélices grandes, WMAP foi desenhado
para olhar para L's muito grandes. Veja que aqui a imprecisão está em L's pequenos, em oposição ao que acontecia com WMAP. Aqui conseguimos resolver com grande precisão os grandes L muito grandes, que correspondem a pequeníssimas aberturas angulares. Muito bem. O que aprendemos com esse mapa, se quisermos através de primeiros princípios obter esse espectro, depende, obviamente, dos parâmetros cosmológicos, e através da dança de parâmetros cosmológicos conseguimos obter um fitting desse espectro que permite-nos determinar as grandezas cosmológicas com grande precisão. Por exemplo, conseguimos perceber que o universo, na verdade, tem 13,8 mil milhões de anos. Conseguimos perceber que a constante de Hubble, na verdade, é 67, mais ou menos 1 km por segundo por megaparsec. Conseguimos determinar que não podem existir mais que 3 espécies de neutrinos. Conseguimos determinar que não há variação da constante de estrutura fina ao longo da evolução do universo, etc. A quantidade de informação é absolutamente notável. Portanto, já temos uma boa ideia de qual é a matéria do universo. Aprendemos que devemos olhar para o universo para diversos comprimentos de onda. Isso faz com que o nosso conhecimento seja complementar. E também sabemos, certo, que o universo evolui, portanto faz todo sentido que o colapso gravitacional dá origem às estrelas, que por sua vez consomem o seu combustível nuclear, portanto acabam tendo um final explosivo e injetam esse material no meio interestelar, que por sua vez é reciclado pelo colapso, novamente pelo colapso gravitacional e assim sucessivamente. Portanto, temos uma excelente ideia, através das observações, de como se comporta a matéria no universo. Outro aspecto que eu já mencionei, mas é marcante no que se refere ao nosso universo, são as distâncias. As distâncias desafiam a imaginação, ao ponto de que não faz nenhum sentido nós usarmos a escala de comprimento que nós usamos na nossa vida cotidiana. Portanto, se pensarmos no astro mais próximo, a Lua está a 384 mil quilómetros, a luz demora 1,3 segundos para percorrer essa distância, o Sol, 150 milhões de quilómetros, são 8,3 minutos, o primeiro planeta extrasolar na constelação Pegasus, 51, está a 50 anos-luz, a próxima, a galáxia Andrômeda, está a 2,5 milhões de anos, o nosso enxame local é controlado por o enxame de Virgo, portanto está a 60 milhões de anos-luz e assim sucessivamente. Portanto, as distâncias são absolutamente desconcertantes, e para nós termos uma ideia, nós vamos fazer uma pequena viagem, vamos começar a viajar na nossa galáxia, depois vamos na direção de Virgo. Esse Virgo, portanto, faz parte, controla esse super enxame local que contém alguns milhares de galáxias, mas esse super enxame é 1 em milhões de super enxames no universo. Mas vamos ter concretamente uma ideia disso através de uma navegação. Literalmente, vamos navegar pelo universo. Obviamente, eu vou ter que aqui violar uma lei cósmica fundamental, não é? Que não é possível viajar com velocidades maiores que a velocidade da luz, portanto, corremos o risco de apanhar uma grande multa, mas, enfim, eu vou correr esse risco. Portanto, o que eu vou-vos mostrar é um filme que aparece nesse filme, portanto, gentileza de Joel e Nancy Primack, que permitiram-me utilizar esse filme. Portanto, Portanto, começamos, por exemplo, na Terra, demora 40 minutos para chegarmos até Saturno, a luz chegar até Saturno. Para nós termos uma ideia, a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz. E o que vamos fazer é começar a navegar na direção da nebulosa de Orion. E depois disso vamos na direção de Virgo, 60 milhões
de anos-luz. Portanto, é uma viagenzinha, é uma viagem curta, ok? Portanto, Orion, o caçador, certo? Vocês veem ali o cinturão, a espada. Portanto, saímos da Terra. A posição das estrelas é de fato, a posição verdadeira de cada uma delas relativamente a umas às outras. Portanto, voilà, Orion. Estamos quase 1000 anos-luz da Terra. Nebulosa de cabeça de cavalo. Vejam, vocês veem aqui um mar de estrelas, são as estrelas no disco galáctico. Outra nebulosa, portanto, uma erupção de uma estrela no final da sua vida. A próxima nebulosa é a nebulosa do Caranguejo, a nebulosa que foi observada pelos astrônomos chineses em 1054, e no centro do qual vocês verão um pulsar, estrela de neutrões. Agora estamos a sair do disco galáctico, ver a nossa galáxia em perspectiva. Veem que a região central é muito densa. No centro da nossa galáxia há um buraco negro muito massivo, de milhões de massas solares. Temos a nossa galáxia, uma galáxia espiral com os seus braços. Temos as nuvens de Magalhães, estamos a 70 mil anos-luz da Terra. Agora vamos na direção de Andrômeda. Vejam que agora a paisagem é completamente diferente. Não temos estrelas, já temos galáxias. Andrômeda. M31. Portanto, galáxias, galáxias, galáxias. Vejam que as galáxias não estão uniformemente distribuídas. Essa é uma parte importante da discussão. Portanto, agora vamos aqui fazer um detour, vamos aqui no extremo do enxame local. Vamos entrar num corredor muito denso de galáxias e com o destino final de Virgo. Vejam que as galáxias estão predominantemente distribuídas ao longo de filamentos. Um corredor muito denso de galáxias. E essa gigantesca galáxia elíptica é Virgo, 10 levantada a 15 massas solares, no centro do qual existe um jato. Bem, nós podemos continuar, mas antes de fazê-lo, talvez... Vamos continuar. Portanto, o que vamos fazer agora é usar o Hubble Space Telescope, olhando para uma região do céu, durante semanas, vamos ver o que conseguimos descortinar. Portanto, vemos Orion, um caçador. Agora vamos fazer zooms sucessivos de uma região próxima de Orion, relativamente próxima. Portanto, isso é a colagem de diversas imagens obtidas sucessivamente, através da integração da informação que é chegada no Hubble Space Telescope, e não só, de outros telescópios também. E vá lá. Temos essa fotografia que é a que eu vos mostrei anteriormente. Essa fotografia diz respeito a uma região suficientemente longínqua, eu vou parar aqui o filme, corresponde ao universo há 10 mil milhões de anos. Há 10 mil milhões de anos.
E nessa fotografia nós identificamos as tais protogaláxias, estruturas que não se parecem ainda com as nossas galáxias, porque elas são galáxias de informação. Portanto, isso dá-nos uma ideia, certo, de um universo em evolução, de um universo no seio do qual acontecem processos extraordinários. E, obviamente, eu posso ver isso em termos de integração, em termos de tempo. Cada uma dessas regiões são distantes de nós, correspondem a épocas diferentes na história do universo. E depois nós podemos fazer o contrário, certo? Juntar toda essa informação e olhar em retrospectiva. Agora, imediatamente, o que estamos a fazer é colar imagens sucessivas de tempos cada vez mais longínquos. E, portanto, eu chamo a vossa atenção quando o filme parar, vai parar agora, nós estamos a cerca de 11 mil milhões de anos, e o que chama atenção é que não havia mais galáxias. Elas ainda não tiveram tempo de se formar. Portanto, aquela imagem é absolutamente notável, certo? O Hubble Space Telescope vai integrando a radiação à medida que ela vai chegando. Ela corresponde a diferentes fases na história do universo, e é a fotografia mais longínqua a qual não há mais galáxias. Muito bem, isso dá-nos uma ideia do que é possível entender nesse universo. Eu vou avançar na discussão. Talvez possamos no final voltar ao filme, mas vamos... Muito bem, portanto, como vimos, as galáxias e as suas distribuições são fontes importantes de informação acerca dos processos em curso ao longo da história do universo e, portanto, é importante fazer catálogos. Vimos que Hubble conseguiu determinar a expansão do universo com 20, 40 galáxias, na verdade. Ele observou 20 dessas 40, mas, essencialmente. Mas este instrumento conseguiu, ao longo de anos de trabalho, fazer um catálogo que inicialmente tinha 800 mil galáxias e 230 mil quasares. Na sua versão mais moderna, esse catálogo se chama BOSS e contém 1,5 milhões de galáxias. Veja, 40 galáxias Hubble, agora temos 1,5 milhões de galáxias. E nós pensamos que nos próximos anos será possível multiplicar este número provavelmente por um fator 3 e, subsequentemente, talvez por um fator ainda muito, muito maior, com outros instrumentos, SKA, Euclide e assim sucessivamente. Portanto, estão a ver que hoje a cosmologia mobiliza recursos absolutamente observacionais, absolutamente extraordinários, e quando falo recursos observacionais, falo em recursos intelectuais, recursos computacionais, recursos financeiros. Portanto, é de fato uma ciência já muitíssimo amadurecida. E, obviamente, esse entendimento das observações compreende também um entendimento alargado e aprofundado do que acontece a nível teórico. Bom, a pergunta sempre se coloca: do que é feito o mundo? Bom, eu penso que já fui suficientemente claro relativamente ao que conseguimos observar. Portanto, temos espaço-tempo e temos matéria, partículas elementares, e, portanto, há uma interação muito, muito íntima entre o microcosmo e o macrocosmo, e hoje os físicos, os cosmólogos sabem que é impossível fazer progresso sem integrar aquilo que é o conhecimento odierno de física de partículas, de física de altas energias, das teorias mais arrojadas da física teórica, de conhecimentos de matéria condensada, física nuclear, física estatística, etc. E
E, para tal, obviamente, temos que integrar o conhecimento que, por exemplo, é obtido através de aceleradores, como o LHC, esse gigantesco, esse microscópio, que permite-nos prescrutar a matéria a distâncias de 10 levantado a menos de 20 metros. Permite-nos entender a unificação das interações, a interação eletrofraca e a sua unificação com a interação forte, no chamado modelo padrão das interações fundamentais, e, consequentemente, pronto, entender como é que interagem, por exemplo, as partículas elementares que nós conhecemos, que são os quarks, com 6 sabores e 3 cores, os leptões, 3 neutros e 3 carregados, os bosões vetoriais, os gluões, o bosão de Higgs. Portanto, é possível hoje entender como essas partículas interagem através de um modelo, o modelo padrão das interações fundamentais, e eu vou mostrar, pronto, a lagrangiana, a densidade lagrangiana dessa teoria. Eu posso aqui, o LHC foi construído para obter esse número aqui, portanto é o termo de massa do bosão de Higgs. Portanto, nenhum desses termos é colocado à mão, esses termos surgem de princípios de simetria. Obviamente essa lagrangiana é extensa porque, como vimos, há muita multiplicidade relativamente às estruturas observadas, mas, portanto, isso descreve a matéria como nós a conhecemos. Portanto, se conhecemos a matéria, certo? Conhecemos o membro direito da equação de Einstein. Consequentemente, com alguma perspicácia, conseguimos entender qual é a geometria do universo. Portanto, isso parece ser um exercício muitíssimo bem definido, não é? Mas se tentarmos fazer esse exercício, vamos chegar à conclusão de que, sim, falta ainda muita coisa. Okay? E essa é uma parte desconcertante da cosmologia moderna. Nomeadamente que a matéria que nós conhecemos, na verdade, é uma pequena fração daquela que controla a dinâmica do universo. De fato, observamos isso, por exemplo, quando observamos galáxias em rotação. A nossa expectativa de uma galáxia, por exemplo, essa galáxia M33, ela está em rotação, esperávamos que quando vamos na direção da periferia, a velocidade de rotação decaísse, mas na verdade ela cresce. Isso é uma indicação de que há cada vez mais matéria nessa galáxia. Portanto, isso é uma indicação dinâmica que existe matéria que não se manifesta através do espectro eletromagnético. Nós chamamos essa matéria de matéria escura. Na verdade, quando fazemos simulações de computadores com as partículas conhecidas, cada uma dessas partículas pensamos que são galáxias, nós obtemos, por simulação de computador, aqui tem 1000 milhões de partículas interagindo entre si, e o resultado final são coisas muito parecidas com a distribuição de galáxias observadas. Eu mencionei que as galáxias distribuem segundo filamentos, segundo planos. Portanto, esse é um catálogo já antigo, mas bastante representativo. O Judy Greenfield, observem as estruturas filamentares vazios. Esses vazios são, claro, se eu tenho uma região mais densa, aquela região colapsa e deixa por trás vazios. Okay? Portanto, isso é mais ou menos esperado. A questão é saber se a matéria conhecida é suficiente para causar esse colapso. E a resposta é que não é suficiente. É preciso mais matéria do que aquela que é observada, e aqui temos 3 simulações possíveis. A matéria relativística, por exemplo, que é devida a neutrinos e dá origem a um universo onde esses filamentos são muito menos abundantes. Mas se tivermos matéria escura, dita fria, aquela que é não relativística, quando se desacopla do plasma primordial, temos uma imagem que é muito parecida daquela que observamos. Portanto, isso significa que para explicar a distribuição de galáxias e mesmo a rotação individual de cada uma das galáxias, nós precisamos de muito mais matéria. Na verdade, cerca de 10 vezes mais matéria escura. Isso faz sentido, a matéria curva
o espaço-tempo, como vimos, não é? Consequentemente, a matéria funciona como uma espécie de lente, ela vai curvar, como um raio de luz é curvado quando atravessa uma lente. A matéria está a funcionar como uma lente e faz com que a luz se propague de uma forma curvilínea, e, de fato, isso tem sido usado como um instrumento de avaliação, de estimativa da quantidade de matéria escura. Eu vejo a luz que vem de uma estrela distante, ela atravessa uma galáxia numa região intermediária, mas a matéria observada não é suficiente para explicar essa distorção, isso é porque ela tem mais matéria do que aquela que se manifesta luminosamente, matéria escura. E obtemos essas figuras, esses chamados arcos de Einstein, obtemos até uma situação dinâmica, o chamado uma situação de segregação, onde aqui eu tenho uma situação interessante de dois enxames cruzando-se, atravessando um ao outro. Temos uma grande concentração de matéria escura que está aqui pintado a azul, mas a matéria, quando colide, gera muita radiação sincrotrônica, e, portanto, temos na região central raio-x. Mas o que é interessante aqui é que temos claramente uma segregação de matéria escura e matéria normal. Portanto, esse é o famoso bullet cluster. Muito bem, mas se isso é algo desconcertante, a presença de matéria escura, o catálogo de coisas estranhas ainda mal começou. Porque quando tentamos observar galáxias muito distantes, precisamos de marcadores. Um bom marcador são, como eu já mencionei, estrelas. Na sua fase final, muitas dessas estrelas têm na sua fase final um processo disruptivo, chamadas novas ou supernovas. Algumas delas são muito úteis, porque elas acontecem todas mais ou menos com o mesmo padrão, portanto têm todas mais ou menos a mesma luminosidade intrínseca, lembrem-se, isso é extremamente importante, e essas do tipo 1A são particularmente úteis nessa padronização. Portanto, vocês veem aqui a variação da luminosidade em dias, essas diferentes cores são diferentes supernovas, e vejam que todas elas podem ser colocadas ao longo da mesma curva, portanto, indicação de que elas são boas velas padrão. E se são boas velas padrão, elas têm todas mais ou menos a mesma luminosidade, e, portanto, o que eu tenho que fazer é capturar parte dessa radiação no meu telescópio e estimar, como Hubble o fez, a distância. Claro que agora a distância precisa ser convenientemente adaptada, porque temos agora um universo de expansão, mas o que essa tecnologia permitiu foi olhar para galáxias muito mais distantes. Quando eu estou em galáxias muito, muito distantes, não vou ser capaz de ver no seio dessa galáxia uma estrela variável, é completamente absurdo, não é possível. Mas essas explosões são muito poderosas e elas podem ser vistas a uma grande distância. Portanto, elas per se são um excelente marcador de distância. Consequentemente, se medirmos o desvio por vermelho dessas mesmas galáxias, podemos generalizar, então, a técnica de Hubble. Sabendo a distância, sabemos a velocidade, conseguimos determinar a relação supostamente de proporcionalidade direta entre velocidade e distância. Mas quando esses grupos, dois deles essencialmente, foram estudar essas supernovas distantes, eles observaram uma coisa inusitada, nomeadamente que havia desvios muito, muito acentuados da tal linearidade da lei de Hubble. Portanto, é uma generalização de Hubble. Hubble estava a pequeníssimas distâncias, agora estamos aqui a falar de distâncias muitíssimo maiores, mas o que nós vemos é uma acumulação de pontos a vermelho acima da reta de Hubble. Isso é indicação, certo? Que por uma mesma distância eu tenho mais velocidade, ou seja, mais velocidade significa quanto mais distante temos uma velocidade maior, portanto temos uma aceleração. Portanto, o universo está expandindo de uma forma acelerada e essa aceleração é tanto mais acentuada quanto maior a distância. Isso significa que
na nossa equação de evolução falta alguma coisa. Recordo-vos que eu tinha uma equação a 2 pontos, é proporcional à constante cosmológica menos a soma da pressão com a densidade de energia. Pronto, aqui a constante cosmológica pode ser uma hipótese, ok? Portanto, vejam, recuperamos a ideia do Einstein. Mas, portanto, mas o que é desconcertante nessa discussão são que essas componentes escuras, a energia escura e a matéria escura, na verdade, são dominantes. Portanto, aqui eu sobrepus a variação de parâmetros segundo a radiação cósmica de fundo, nem é preciso ser muito moderno. Os dados de Planck de 2018 confirmam essa imagem, essencialmente. Hoje temos cerca de 2.000 supernovas, portanto, essa curva ficou cada vez mais precisa, mas o fato é que temos claramente uma dominância de energia escura, aqui designada por esse ômega lambda, e uma quantidade considerável de matéria escura. Portanto, esse é um universo. Pronto, estão aqui os parâmetros cosmológicos, eu vou usar essa figura, certo? Se formos considerar percentualmente as contribuições de energia escura e de matéria escura, chegamos à conclusão de que realmente só conhecemos 5% do conteúdo energético do universo. Portanto, 26% está na forma de matéria escura, que, como vimos, dominam e controlam a rotação das galáxias e controlam a dinâmica dos enxames de galáxias, e 69% está na forma de energia escura, que, de fato, domina a dinâmica do universo, faz com que o universo se expanda de uma forma acelerada. Portanto, essa é a imagem que temos do universo, e veja que falta-nos conhecer 95% do conteúdo do universo. Portanto, nós não sabemos qual a natureza dessas entidades escuras. Portanto, como vimos, certo? Quer dizer, o exercício que tínhamos feito, pronto, conhecemos a matéria, colocamos no membro direito da equação de Einstein, vimos que é insuficiente, portanto, uma ideia é colocar a constante cosmológica, isso é uma hipótese para a energia escura. Uma outra hipótese é, obviamente, colocar um outro campo. Esse campo costuma ser chamado de quinta essência, no lado direito da equação de Einstein, e, consequentemente, explicar a dinâmica observada. Portanto, essas duas hipóteses hoje são possíveis, mas veja que estamos, em qualquer caso, em cada um destes casos, numa situação desconcertante, porque não conhecemos a natureza dessas entidades. Bom, obviamente há uma outra hipótese ainda mais desconcertante, nomeadamente que a equação de Einstein está enferrujada, não é? E, portanto, temos que descobrir uma lei alternativa da gravitação. Isso também é uma hipótese, portanto, e esse é um dos dilemas da física cotidiana, da física odierna. Nós não sabemos se temos uma boa teoria da gravitação, mas temos que introduzir entidades escuras, desconhecidas, ou se conhecemos o lado direito da equação de Einstein, mas não sabemos como é que esse lado se acopla à curvatura do universo. Portanto, essas duas hipóteses são possíveis e, obviamente, são linhas de investigação perfeitamente válidas no contexto da física dos nossos dias. Muito bem. Deixe-me, pronto, depois de termos uma ideia do que é preciso entender para explicar as observações, vamos aqui tentar fazer sentido da física do universo primitivo. E como eu mostrei logo no início, portanto, quando olhamos na direção do passado, algo que eu não mencionei, escamoteei naquela imagem, era que a necessidade de termos logo no início um período de expansão ultra acelerada, essa expansão ultra acelerada chamada inflação. Portanto,
Esse é absolutamente necessário. Essa inflação tem origem num outro campo, que costumamos designar esse campo por inflatão, pelas observações, nós adivinhamos mais ou menos qual é o potencial, é um campo escalar, isso sabemos, o potencial tem que ter mais ou menos essa forma, e, portanto, esse campo rola, esse potencial, enquanto ele assim o fizer, esse universo expande de forma até exponencial, se quisermos, depois o universo começa a oscilar em torno deste ponto. Quando o universo chega aqui, o universo está muito frio, mas esse acoplamento com as outras partículas do inflatão, com as outras partículas, reaquece o universo. E o que é elegante nesse mecanismo é como isso é um campo quântico, ele tem flutuações quânticas, e essas flutuações quânticas dão origem a flutuações de densidade, que são amplificadas pela própria inflação, e são essas flutuações de densidade que dão origem a aquelas flutuações de densidade responsáveis pela formação das estruturas no universo. Essa é uma imagem extremamente elegante, o que quer dizer que as estruturas hoje observadas são resultado de flutuações quânticas desse campo fundamental, o inflatão, cuja natureza simplesmente adivinhamos através das observações, mas não sabemos quem é esse campo ainda. Portanto, esse é um outro mistério, se você assim o quiser. Portanto, a inflação, essa expansão acelerada, ela foi logo depois do Big Bang, 10 levantado a menos 35 segundos. Ela é absolutamente essencial para explicar a causalidade, ela resolve os chamados problemas de condições iniciais, ela fornece um mecanismo de formação de estrutura, portanto, resolve todos esses problemas. O problema do horizonte, a planaridade, as flutuações de densidade, explica a quantidade de ondas gravitacionais primordiais, portanto, é um mecanismo muito, muito, muito importante para explicar as propriedades do universo. Para perguntarem como é que, por exemplo, eu resolvo o problema da planaridade? É muito simples. Vamos assumir que eu começo com um universo muito curvo. A primeira, estamos aqui, aquela esfera no quadrante superior à esquerda. Portanto, o que foi feito ali foi expandir aquela esfera de um fator 3. Portanto, aqui de cá para cá eu tenho um fator 3, de cá para cá eu tenho um outro fator 3, e depois da esquerda para a direita eu tenho um outro fator 3. Se fizer um fator 27, faz com que isto, que aparentemente era muito curvo, seja absolutamente muito próximo de uma geometria espacial plana. É exatamente isso que a inflação faz, exceto que no processo inflacionário o fator de crescimento é levantado a 30. Portanto, qualquer que seja a curvatura inicial, eu acabo sempre com um universo muito, muito, muito plano, por conta dessa expansão acelerada. Portanto, é esse pequeno milagre que faz com que a inflação seja um mecanismo tão atraente para explicar as propriedades do universo. Pronto, resolve o problema do horizonte, mas pronto, eu já estou em vias de terminar. Deixem-me mencionar, portanto, eu deveria terminar com uma lista de problemas, não é? Seria uma espécie de trabalho para casa, não é? Para aqueles que estão a ouvir essa palestra, mas deixem-me mencionar que recentemente Portugal juntou-se à lista dos países fundadores dessa colaboração internacional, Square Kilometre Array. Na sua configuração final, será o maior radiotelescópio do mundo, uma centena de vezes mais preciso e 50 vezes mais rápido que os radiotelescópios existentes, distribuir-se-á essencialmente pela África e pela Austrália, mas permitirá avanços consideráveis na cosmologia. E, portanto, a minha lista de problemas, na verdade, eu reciclei uma lista de um seminário que eu dei há uns anos, que eu chamei de Tales of Mystery of Imagination. É um livro do Edgar Allan Poe, aqueles que reconhecerão o título. Tem uma lista de problemas: matéria escura, energia escura, o valor da constante cosmológica, a variação de constantes, violações de simetrias fundamentais como a invariância de Lorentz, o princípio de equivalência, a ondas gravitacionais, etc., etc. Portanto, veja, o que está indicado a vermelho
nós já resolvemos, ok? Portanto, já detectamos ondas gravitacionais. Em 2012, nós não estava ainda ao nosso alcance. E estávamos ainda por observar buracos negros. Hoje nós já observamos buracos negros. Portanto, muitos destes problemas são resolvidos. Mas alguns permaneceram, como pudemos discutir, não é? E, por exemplo, a missão Euclides e o SKA vai permitir-nos resolver, ou pelo menos aprofundar o nosso conhecimento de muitas destas questões. Portanto, essa participação de Portugal nessa grande colaboração poderá de dar frutos muitíssimo importantes e interessantes para a investigação futura. Muito bem. Deixe-me agora verdadeiramente terminar com a seguinte observação. Eu penso que não escapou à vossa perspicácia de que, sendo toda a cosmologia baseada na teoria da relatividade geral, que tem como embrião a teoria da relatividade restrita, é absolutamente desconcertante que Einstein não tenha ganho o Prémio Nobel por ter concebido essas teorias. Portanto, de fato, durante as primeiras décadas, o Comitê Nobel era extraordinariamente conservador e não corria nenhum risco de outorgar prémios Nobel a teorias que eram consideradas puramente conjecturais e não tinham uma fortíssima ou mesmo esmagadora base observacional. Felizmente, o comitê mudou de orientação e nós temos visto nos últimos anos, é verdade, com base em observações, uma mudança radical na postura do Comitê Nobel, e permitam-me chamar a atenção para o que tem acontecido nos últimos anos. Portanto, em 2020, Penrose, Gansel e Gans ganharam o Prémio Nobel. Penrose por um entendimento mais profundo das singularidades, em particular aquelas associadas aos buracos negros. É uma pena que o comitê não tenha se lembrado de dar o Prémio Nobel ao Hawking também, porque a maior parte dos teoremas demonstrados por Penrose foram também demonstrados independentemente por Hawking. Mas, portanto, a descoberta de Gansel e Gans permite-nos, por exemplo, não está diretamente relacionado, mas essa é a imagem, a sombra de um buraco negro. Essa imagem já faz parte da nossa cultura, portanto, que vem da colaboração Event Horizon Telescope, que foi tornada pública em abril de 2019. Portanto, essa imagem raio-x daquela região central da galáxia M87, e já conseguimos ter imagens que mostram a evolução, e vejam, a evolução daquela imagem. Portanto, Gansel e Gass estudaram a trajetória de estrelas em torno do centro galáctico e concluíram que existe no centro da nossa galáxia um buraco negro com milhões de massas solares. Portanto, um conjunto de observações que, na verdade, levaram décadas a serem completadas. Portanto, é uma descoberta notável e mostram quão importante é a investigação levada a cabo ao longo de muitos anos. Aqueles que pensam que a investigação são algumas semanas, alguns meses, uma descoberta, não. Às vezes, descobertas fundamentais demoram décadas a serem consolidadas. E esse é um exemplo. Algumas dessas observações tiveram início em 1992, portanto, há quase 3 décadas. Como disse, Penrose permitiu-nos um entendimento teórico generalizado acerca das singularidades, e em particular, recordo-vos que um problema da cosmologia é que a cosmologia também tem singularidades, e um problema teórico importante era entender se as singularidades dos buracos negros e dos modelos cosmológicos eram o mesmo problema, e de fato os teoremas de Hawking e Penrose determinaram que essas singularidades são, na verdade, características intrínsecas da relatividade geral. Portanto, unificaram, se vocês quiserem, o entendimento que tínhamos acerca das singularidades. Portanto,
Prémio Nobel de 2020, Prémio Nobel de 2019 foi otorgado a dois astrônomos e um físico teórico, Jim Peebles, pelo entendimento teórico da radiação cósmica de fundo. Só para vos dizer, a Michel Mayor esteve a nosso convite no Porto em 2018. Em 2017, Thorne, Barish e Weiss ganharam o Prémio Nobel por terem dado contribuições fundamentais para a construção do interferômetro LIGO, que permitiu a detecção de ondas gravitacionais, que haviam sido previstas por Einstein em 1916. Em 2017 também tivemos o spokesperson do LIGO no Porto. Depois, Kajita e McDonald ganharam o Prémio Nobel em 2015 pela descoberta das oscilações de neutrinos e as respectivas massas, um fato que tem consequências importantes na cosmologia. Em 2011, Perlmutter, Schmidt e Hiss ganharam o Prémio Nobel pela descoberta da expansão acelerada do universo, como já foi mencionado. Em 2006, John Masser e George Smoot ganharam um Prémio Nobel. O primeiro pela determinação, através do satélite COBE, da radiação cósmica de fundo, do fato da radiação cósmica de fundo ser de fato um corpo negro perfeito, e George Smoot pelo fato de ter identificado as flutuações de densidade na escala de partes por milhão. John Masser também esteve no Porto em 2015. Em 2002, Raymond Davis, Kashita e Giacomi ganharam o Prémio Nobel relativamente a descobertas associadas à astrofísica de neutrinos e à cosmologia também de neutrinos, portanto, outra descoberta intimamente relacionada com a cosmologia. Em 93, House e Taylor ganharam o Prémio Nobel pela descoberta do pulsar binário e da hipótese que esse sistema compacto permite em termos de testes da relatividade geral. Em 78, Arno Penzias e Wilson ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta da radiação cósmica de fundo. Em 74, Hewish e Hale ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta de pulsares. Então, quanto pude, mais longe quanto pude ir, Victor Hess ganhou o Prémio Nobel em 1936, junto com Carl Anderson pela descoberta do positrão, mas Victor Hess pela descoberta dos raios cósmicos. Portanto, assim, a observação do cosmos também dá origem a prémios Nobel, porque muitas dessas descobertas são marcantes e determinantes para o nosso entendimento do universo, da matéria e da estrutura do espaço-tempo. Portanto, não há porque... eu sei que isso pode soar estranho para os mais jovens, mas quando eu aventurei-me a investigar essa área do conhecimento no meu doutoramento, as pessoas diziam, mas isso é puramente especulativo, nunca vai haver nenhum tipo de observação relacionada com a cosmologia. Muito bem, eu acho que fui suficientemente eloquente na demonstração que, de fato, a cosmologia é extraordinariamente rica em fatos observacionais e muitos desses desafiam a nossa imaginação e o nosso conhecimento acerca do mundo. Muito bem. Um momento publicitário. Sim, leiam, como disse o Carlos, o livro das escolhas cósmicas. Também sugiro Do Big Bang ao Homem e 6 breves apontamentos de cosmologia contemporânea. Esse talvez um livro um bocadinho mais avançado, mas Do Big Bang ao Homem é um livro muito, muito agradável, de leitura muito, muito agradável. O início do universo, o início dos planetas, a formação da Terra, o aparecimento da vida na Terra, até o aparecimento do homem. Portanto, um livro muitíssimo agradável. Muito obrigado, muitas graças, etc, etc, etc. Muito obrigado. Muito obrigado nós, Orfeu, pela magnífica palestra que, de facto, foi até ao início do universo, levou-nos até ao início do universo, que não é para o infinito, mas é há 14 mil milhões de anos.
De certo que essa viagem suscitou eventuais dúvidas na nossa audiência. Eu consigo ler uma pergunta consigo ler uma pergunta no chat de Fernanda Costa. A passagem da não matéria para a matéria foi uma singularidade do vazio. Pois, vamos ver. O início início a matéria apareceu, no fundo a questão é esta. Exatamente. Portanto, a origem do universo, a partir dessa putativa singularidade inicial, é ainda um mistério para a ciência contemporânea. Podemos especular, mas se quisermos fazê-lo, teremos que invocar a física, que ainda é muito mais especulativa do que aquela que eu vos mostrei relativamente ao modelo standard. Por exemplo, eu acho que consigo aventurar-me e avançar com uma ideia, se me permitir. Eu vou lançar um outro slide, está bem? Eu acho que eu tenho aqui um slide que pode ajudar. Vamos ver, eu vou ter aqui que fazer uma pequena ginástica. Eu tenho aqui uns slides. Ok, vamos ver se eu consigo ativar esse filme. Estão a ver? Estão a ver esse pequeno filme? O que representa? Muito bem, representam um modelo do universo antes do Big Bang, na qual o início, na verdade, eram essas duas membranas. Essas membranas estão mantidas em equilíbrio entre si por conta da força gravítica, mas uma flutuação quântica pode fazer com que uma membrana desprenda-se de uma das membranas, que colide na membrana, que vai ser, por definição, a nossa membrana. E essa eclosão de energia nessa membrana é uma espécie de Big Bang. Depois, no contexto dessa evolução, pronto, vemos o nosso universo a surgir, etc, etc. Portanto, esse é um modelo chamado equipirótico, que é, digamos, um modelo acerca da origem do Big Bang, mas nem de perto nem de longe esse modelo é consensual. Portanto, mas é um exemplo daquilo que podemos especular acerca da origem do universo. Podemos pensar também que eu tenho, por exemplo, uma gigantesca flutuação quântica de uma escala de tempo extraordinariamente pequena, isso dá origem ao Big Bang, mas estamos sempre necessariamente num regime muitíssimo especulativo. Uma coisa, por exemplo, relativamente a esse universo equipirótico, podemos dizer que esse processo é muito suave e gera muito poucas ondas gravitacionais, em oposição ao processo inflacionário, que é muito brusco e gera muitas ondas gravitacionais. Portanto, quando formos capazes de identificar ondas gravitacionais que têm origem no universo primitivo, seremos capazes de ter alguma ideia acerca desses primeiríssimos instantes. Mas, agora, Orfeu, pergunto eu sei que o Roger Penrose é simpatizante de ideias do universo antes do universo, quer dizer, de exemplos como aquele que mostraste de tempo antes do Big Bang. Mas que sentido faz falar de tempo antes do Big Bang, se o Big Bang, por sua própria definição, é a origem do espaço e do tempo, portanto uma singularidade que apaga toda a informação que terá eventualmente... Enfim, não faz sentido. O Big Bang é, por definição, a origem do espaço-tempo. Portanto, se quisermos pensar algo antes do Big Bang, teremos que inventar uma nova física. É por isso que eu dei esse exemplo, certo? Portanto, teremos que aqui introduzir outros conceitos. Tanto quanto percebemos, os elementos que temos, espaço-tempo e uma singularidade inicial, não são, tanto quanto entendemos, suficientes para explicar essa origem. Claro, há aqui uma enorme incógnita que eu estou a escamotear, nomeadamente que nos primeiríssimos instantes eu tenho um regime da gravitação
na qual convivem efeitos de gravitação muito forte com efeitos de mecânica quântica. Essa situação é uma situação que se costuma designar de gravitação quântica. Essa é uma física que hoje nós não conhecemos. Se essa gravitação quântica exige mais dimensões, exige conceitos como teoria de cordas, etc., isso está tudo em aberto. Portanto, muito bem, há várias teorias sobre isso. Será que uma teoria desse tipo poderá resolver aqueles dois grandes problemas da matéria escura e da energia escura? Eu sei que há pessoas com hipóteses rivais. Tens alguma simpatia para alguma dessas hipóteses sobre o que é a matéria escura ou sobre o que é a energia escura? Eu não sou uma pessoa de simpatias, eu sou uma pessoa de fatos concretos. Eu gosto das teorias enquanto elas são-nos úteis precisamente para responder questões. E, por exemplo, a teoria de cordas é uma teoria extraordinariamente rica, tem uma quantidade de campos gigantescos, os chamados campos moduli, que permitem-nos fazer ginásticas muito interessantes. Mas, por exemplo, no que se refere ao problema da constante cosmológica, não foi capaz de dar uma resposta muito satisfatória. Se eu não respondo ao problema da constante cosmológica, veja, a própria existência do universo está em perigo, porque é preciso cancelar um número gigantesco. Tudo o que eu vos disse, toda a cosmologia que eu vos disse, assumia que a constante cosmológica era absurdamente pequena. E temos imensas evidências de que, de fato, de teoria quântica de campos, de que isso é um paradoxo. Isso claramente é um paradoxo. Portanto, teríamos que entender isso. E a teoria de cordas não foi capaz de dar uma resposta satisfatória. Mas tenho que ser justo. Nenhuma teoria conhecida consegue resolver o problema da constante cosmológica de forma satisfatória. Portanto, nós assumimos que esse problema tem que ser resolvido e se esse problema for resolvido e deixar um pequeníssimo resíduo, conseguimos resolver, por exemplo, o problema da energia escura. Mas veja que estamos aqui a apelar para coisas desconhecidas e isso, de fato, não me agrada de todo. Portanto, pois, não faço hipótese de Sr. Newton. Faço hipóteses, mas elas têm que funcionar, certo? Elas têm que funcionar. Quando elas não funcionam, eu de fato, não acho uma boa ideia de continuar a insistir. Mas... Eu vou pôr a seguinte pergunta enquanto não chegam outras. De facto, comemoramos este ano os 100 anos do Prémio Nobel de Einstein, que, como o Orfeu disse, não foi para a teoria da relatividade, mas para o efeito fotoelétrico. Também é uma grande descoberta, uma grande interpretação que ele fez. Mas a questão é esta. Em 1921, estamos a assistir já aos primeiros 20 anos, digamos, do novo século, e tínhamos a teoria da relatividade restrita e geral, tínhamos a teoria quântica, tínhamos o núcleo atómico, tínhamos a teoria atómica de 1911, o núcleo atómico, 1903, a primeira teoria atómica de Bohr. Por outras palavras, a física teve um Big Bang nessa altura. Eu sei que muitas coisas foram feitas nestes primeiros 20 anos, estamos em 2021, nestes primeiros 20 anos, e algumas foram mostradas, as ondas gravitacionais, por exemplo. Mas será que não estamos muito atrás daquilo que foi a explosão da física quântica no início do século XX? Será que a física neste início do século XXI não está a ficar um pouco a dever àquela explosão de há 100 anos? Não, quer dizer, como eu disse, esse entendimento unificado da gravitação com a mecânica quântica está ainda por se realizar. É um sonho, é uma teoria ainda a construir. Portanto, nesse sentido, sim, não realizamos ainda a síntese dessas duas grandes teorias do século XX. A gravitação quântica está ainda por ser um terreno completamente aberto a construção teórica, mas e eu penso que antes de entendermos profundamente essa ligação entre a gravitação e a mecânica quântica, não necessariamente nos termos que
imediatamente podemos fazê-lo, certo? Se tentarmos conciliar a teoria da gravitação da maneira usual com a mecânica quântica, vamos falhar. Portanto, isso é muitíssimo bem conhecido. Teremos que estudar estruturas mais complexas, por exemplo, como as cordas quânticas ou os loop quantum gravity, mas, como eu disse, nenhuma dessas teorias ainda está completa e nenhuma delas ainda deu respostas. Acreditas que se vai conseguir uma teoria desse tipo? Acreditas que se vai conseguir? Estamos a falar de especulação. Não tenho dúvida. A imaginação humana é extraordinária. Nós chegaremos a uma síntese. Chegaremos claramente a uma síntese. E essa síntese permite-nos darmos um salto em conhecimento extraordinário. Mas se isso vai acontecer nos próximos 6 meses ou nas próximas 6 décadas, eu não sei dizer, ok? Muito bem. Não podemos adivinhar o futuro. Então, aqui 2 perguntas. Eu vou resumir a primeira. Se o universo teria alguma forma esférica, talvez, e outra, se o universo é cíclico, o que tem a dizer sobre essa hipótese? Já falámos um bocadinho disso, do universo antes do atual, mas se é cíclico, significaria que voltaria ainda, o que não parece ser o caso, não é? Bom, vamos ver. Vamos aqui qualificar essas questões. Teria alguma forma esférica? Não, como nós vimos, o universo tem um eixo temporal, certo? E depois fazemos um corte tridimensional. O que a radiação cósmica de fundo nos diz é que esse corte tridimensional, por conta da inflação, é muito plano, é muitíssimo plano. Portanto, certo? Isso significa que a expansão vai continuar para sempre. Okay? Sim. Portanto, eu acho que isso não é cíclico, não é cíclico. Racionalmente bem definido, certo? Claro, a inflação faz com que o universo seja infinitamente plano, mas, por outro lado, gera flutuações de densidade em algumas partes por milhão. Portanto, ele é plano a menos de flutuações de algumas partes por milhão, certo? Bem entendido. Muito bem. O universo é cíclico, como eu disse. Se não introduzirmos nenhuma física nova, certo? O universo vai continuar expandindo para sempre e não vemos nenhuma força para fazer com que ele volte a recolapsar. Mas se, por outro lado, o que está por trás dessa dinâmica é como, por exemplo, eu disse, as 2 membranas, certo? Depois essas 2 membranas estarem limpas, completamente limpas, essa aqui é onde houve a deflagração da energia, criaram-se galáxias, a dinâmica do universo, depois o universo expande, e essas 2 membranas acabam limpas novamente. Portanto, elas estão sujeitas novamente a flutuações de densidade. Portanto, novamente eu tenho um outro universo numa escala de tempo gigantesca. Mas é outro. A repetir-se. Portanto, em certo sentido, eu podia pensar nisso num modelo cíclico. Mas, novamente, são saltos de imaginação extraordinários, não é? Não sei se o Zé Mimoso queria intervir colocou a pergunta. Não, só a única coisa que quer dizer é que o universo cíclico pode evitar o problema da singularidade inicial e do Big Bang que se estava ali há pouco a colocar. Não é? É evidente que pode levantar outros problemas filosóficos até, mas... Sim. O chamado, portanto, uma hipótese é que, de fato, o universo não vá exatamente até a singularidade, certo? Haja um salto, um bounce, e nesse sentido, certo, poderia ter uma certa ciclicidade, mas novamente impedir que o universo atinja essa singularidade, novamente, frequentemente é feita de forma completamente ad hoc, introduzindo termos nas equações de Einstein, introduzindo obstáculos, portanto, não parece ser, do meu ponto de vista, muito natural, mas, novamente. Orfeu, voltando ao slide inicial, se não é preciso mostrar, sobre o paradoxo de Olbers, porque é que de noite é de noite. Uma das hipóteses era do universo ser finito. O que é que tens a dizer sobre esta questão do tamanho, não é a forma, o tamanho do universo? É finito ou infinito? Não, veja, a questão foi colocada de uma forma muito prematura na história da cosmologia. O que eu quis, certo? Nós sabemos que
quando estamos a falar de fontes na nossa galáxia, certo? Portanto, essas, em certa medida, estão uniformemente distribuídas. E sabemos que essa luminosidade, quando somada, é menor que a luminosidade do Sol. Por que isso acontece? Há muitos fatores. O mais importante deles é que as estrelas não emitem radiação infinitamente. Elas têm uma vida bem definida e, portanto, essa radiação não dura um tempo infinito. No que se refere à radiação das galáxias, pronto, temos também a expansão do universo, temos o fato de que, de fato, aquela distância tem que ser, na verdade, uma distância de luminosidade. Portanto, todos esses fatores, não é, conjugam para fazer com que a noite seja escura. Mas, independentemente disso, o tamanho do universo, qual é? Nós temos o horizonte, que é limitado, mas o universo... O que é o... Agora, vamos ver. O que é o universo? Quer dizer, o universo é o universo observável, certo? Portanto, o é limitado. Expandindo, certo? O universo observável é cada vez maior, certo? Na verdade, o horizonte do universo cresce proporcionalmente à idade do universo. Mas, por exemplo, nós sabemos que o processo inflacionário gerou flutuações de densidades muito para além do horizonte observável. Portanto, quando essas estruturas, quando o universo cresce, entram no universo já objetos colapsados. Portanto, à medida que o universo vai, o horizonte do universo vai aumentando, vão entrando mais galáxias no nosso... Há cada vez mais coisas dentro do universo observável. Exatamente. Portanto, assim, nós não temos a menor ideia de qual a dimensão verdadeira do universo, mas certamente é muito maior que o horizonte do universo observável. Muito bem. Está aqui outra pergunta. Paulo Nabais. Atualmente ainda não conseguimos determinar a posição exata de um átomo. Esta impossibilidade está relacionada com a própria tecnologia, com a própria natureza da física quântica. Está a falar do princípio de incerteza de Heisenberg. Talvez a relação seja agora o que é que o princípio de incerteza de Heisenberg tem a dizer à cosmologia. Bem, portanto, o princípio de incerteza é uma indeterminação intrínseca da natureza. Se quisermos fazer medidas, temos que ter um instrumento para fazer essa medida e, no que diz respeito a objetos muito pequenos, os instrumentos interferem com o próprio objeto a ser observado. Certo? Se formos levar isso ao extremo, certo? Podemos levar esse paradoxo, se tivermos muita energia para observar uma distância muito pequena, o que acontece? Eu curvo o espaço-tempo, certo? Portanto, eu tenho uma situação onde a própria curvatura do espaço-tempo interfere também nessa incerteza. É o que, por exemplo, acontece com cordas quânticas. Existe uma pequena correção do princípio de incerteza devido ao fato de que há grandes energias, pronto, a dimensão das cordas, das próprias cordas, que eu uso como instrumento de medida, varia. Portanto, há uma versão quanto-gravitacional do princípio de incerteza. Naquela questão do inflatão e da inflação, aquelas flutuações quânticas são resultado do princípio de incerteza, de certo modo, não? Aquelas são flutuações típicas, são quânticas, não é? Teoria quântica de campos, certo? Um campo nunca está a não ser que esteja fixo, certo? Mas como aquele campo está espalhado no espaço-tempo, ele está sujeito a flutuações quânticas. Sim, a certa medida, a natureza dessas flutuações podem ser mensuradas através de raciocínios que envolvem os conceitos usuais de mecânica quântica. Mas são flutuações quânticas, todos os campos estão sujeitos a flutuações quânticas. Não é? Bem, como é que foi detectada a matéria negra? Últimas questões, quem quiser agora as últimas, estamos a chegar ao fim. Como é que foi detectada a matéria negra? Essa é uma excelente pergunta, porque hoje temos muitas formas de detectar a matéria escura. A primeira delas, como vimos, foi... a primeira, na verdade, não. A segunda dela foi através da curva de rotação das galáxias. Vamos perceber como é que um objeto na periferia da nossa galáxia roda com a galáxia, vamos perceber que ela roda com uma velocidade maior que o raciocínio newtoniano usual. Vimos que a velocidade, em função da distância do centro, deveria cair, certo? Com uma raiz quadrada da distância.
na verdade, vimos que aquela velocidade aumenta. Isso significa, certo, que a quantidade de matéria está a aumentar. Portanto, isso é matéria dinâmica, certo? Portanto, Ou então a lei de Newton está errada. ou a lei de Newton está errada. Isso também é uma hipótese, certo? Mas uma coisa... Uma outra maneira, na verdade, a primeira evidência da existência de matéria que não se manifesta através da radiação eletromagnética foi observada pelo astrônomo suíço Zwicky nos anos 30 do século XX, quando observou o aglomerado de Coma e percebeu que havia objetos com uma velocidade muitíssimo grande. E com aquela velocidade e com a quantidade de matéria, esse sistema nunca ia ser um sistema estável, fechado. Portanto, aquelas velocidades eram suficientemente grandes para fazer com que esses objetos estivessem livres. Mas esses objetos estavam todos ligados gravitacionalmente. Logo, ele inferiu que existe muito mais matéria do que aquela que é observada. Portanto, uma ideia genial. Uma ideia genial desse a massa através do teorema de Virial. E como vimos também, as lentes gravitacionais permitem-nos fazer determinações muito, muito precisas da quantidade de matéria escura das galáxias, do enxame de galáxias e assim sucessivamente. Muito bem, estamos a aproximar do fim. Acho que há aqui uma pergunta que será a última, porque é uma excelente pergunta para terminar. Isto é uma palestra para todos, tivemos aqui jovens a assistir, e a pergunta do Duarte Silva é: qual é o melhor conselho que podes dar aos jovens que começam a ponderar uma carreira em física? Bom, eu já sou suficientemente velho para perceber que... Não é velho, é jovem há mais tempo, é assim que se diz. Sou suficientemente velho para perceber que a pior coisa que eu podia fazer era dar conselhos, ok? Portanto, mas arrisco a não dar um conselho, mas arrisco a chamar a atenção por um fato que me parece notável. Eu posso dizer que ao longo da minha carreira, fazer física nunca foi monótono. É extraordinariamente divertido, é uma das coisas mais divertidas que existem. Portanto, é uma carreira tão interessante. Um dia nunca é diferente do dia anterior, ok? Estamos sempre a aprender coisas, estamos sempre a ficar desconcertados com as coisas que ouvimos. Portanto, eu acho a física tão divertida, tão divertida. Eu não consigo imaginar fazer nenhuma outra coisa da minha vida, ok? Portanto, se alguém... Nem literatura. Sim, eu acho que a literatura é extraordinariamente aliciante também. Mas a minha relação com a literatura é muito parecida com a relação que eu tenho com a física. Eu gosto de literatura porque eu sou capaz de fazer, ok? E a física eu gosto porque eu sou capaz de fazer. E uma pessoa ignorante e estúpida como eu, que ser capaz de fazer, é porque, de fato, é muito divertido mesmo, ok? A física é extraordinariamente complexa, muito difícil, exige muitas horas de trabalho, muitas horas de dedicação, mas é sempre divertido. É de fato... Portanto, a um jovem investigador, um jovem que quer seguir uma carreira, mergulhe de corpo e alma nisso, ok? Estude 10 horas por dia, 6 dias por semana, nunca vai ser monótono, não posso vos garantir, ok? Muito bem, com esta mensagem final e agradecendo de novo ao Orfeu Bertolami por esta tão interessante palestra, eu devolvo a palavra aos organizadores, João Rosa, dizendo, enfim, que dando-lhe os parabéns pela realização deste colóquio e, enfim, pela inserção desta conferência para todos. Foi mesmo para todos. Tinha lá umas equações no meio, mas acho que toda a gente, mesmo quem não sabe equações, conseguiu perceber, digamos, o espírito, digamos, foi abrangente. Sem equação, a vida não tem sal algum, portanto... Eu consigo ler, mas talvez haja aqui pessoas que não tenham conseguido, mas concordo que as equações, enfim, põem um salzinho. Então, João, despedes tu? Não, só queria aproveitar que estou aqui também para dizer obrigado e também para as pessoas também terem noção que o professor Orfeu Bertolami, além de um excelente comunicador e de um excelente físico, também tem tido uma contribuição enorme para a cosmologia em Portugal na formação das pessoas. Eu fui um dos muitos alunos, das muitas pessoas que
que ele já formou nesta área, e nesta conferência estão presentes muitos jovens investigadores, uns em Portugal, outros fora, que foram formados pelo professor Orfeu, e acho que estamos todos muitíssimo gratos por isso. Muito bem. Obrigado. Permita-me dizer, portanto, um dos grandes prazeres da profissão é, de fato, trabalhar com jovens, e eu tive imensa sorte. Eu encontrei jovens absolutamente brilhantes, e talvez o meu maior segredo na física, eu vou revelá-lo hoje. Eu sempre trabalho com pessoas muito mais inteligentes do que eu, ok? Sempre tive essa sorte extraordinária de ter alunos absolutamente fantásticos, ok? Portanto, já sabem, o segredo da vida, pá, é rodearmos de pessoas, pá, que sejam ainda melhor que nós. Pronto, boa noite a todos e muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado.